Olá, gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para continuarmos aprendendo mais da palavra do nosso Deus. E claro, se você é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para você que está aí do outro lado receber as notificações dos novos vídeos. Vamos lá, vamos aprender com o versículo de hoje, Provérbios, capítulo 30, verso 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Vou ler mais uma vez. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. É um versículo bastante interessante e bastante forte, bastante pesado também, né, gente querida? Do que está falando este versículo? Está falando das pessoas que tiram proveito das pessoas mais vulneráveis e mais necessitadas, ou seja, as pessoas já estão numa situação de vulnerabilidade, já estão numa situação de necessidade e ainda tem aquela que vai lá e se aproveita da situação, talvez até tirando ainda um pouco que aquelas pessoas têm, ou enfim, oprimindo essas pessoas de outras maneiras, talvez até muito mais violentas. E isso é muito triste. Esse é um provérbio que traz esse tipo de tema. Mas o que significa esses dentes como espada, logo no começo do versículo, né? Essa palavra significa, é uma comparação, é uma metáfora, né? E é como se um quisesse devorar de fato, acabar com o outro. É isso que simboliza, é isso que representa, é isso que significa aqui a palavra dente. Ou seja, está ali pronto como um animal para de fato devorar, atacar aquele que está mais necessitado, aquele que está mais fraco. E talvez o imaginário por trás do versículo seja exatamente esse, porque muitas vezes também na própria criação de Deus, na natureza, nós temos animais que atacam a sua presa no momento em que ela está mais vulnerável, mais fraca, que não vai poder correr, não vai poder fugir, não vai poder se defender, daí ataca. Então tem gente que também faz isso, né? Quando alguém não tem como se defender, quando alguém está tão fraco, está tão vulnerável que não tem defesa, aí que eles vão lá e atacam, né, com seus dentes ferozes, querendo aniquilar o próximo, querendo aniquilar o outro e querendo tirar dessa pessoa o pouco que se tinha, como de fato, se a pessoa fosse uma presa e aquele que oprime fosse, então, o predador. E, gente querida, isso é uma coisa muito interessante e já podemos partir agora para atualizações deste versículo para o nosso contexto de hoje, né? E nós temos hoje, e devemos ser críticos a isso, né? Existe o Deus mercado. Mercado, digo, não é o mercado lá onde você compra comida. Mercado, digo, é a economia, as finanças do país e do próprio mundo, né? O Deus mercado, o Deus dinheiro, que é servido por muitas pessoas, né? Quando as finanças, quando o mercado, quando o dinheiro se tornam deuses, né? E é interessante isso, porque o Deus mercado, ou seja, a economia, geralmente ela não está nem aí para os mais vulneráveis, geralmente ela não está nem aí para os mais pobres, para os que mais precisam, justamente se alimenta dos mais fracos e dos mais pobres. São as pessoas mais pobres que alimentam essa economia, né? Que trabalham, enfim, alimentam a esse próprio Deus chamado o Deus mercado. E eu trago aqui um dado que é bem interessante. Eu tenho aqui a minha colinha, né? Você vê que às vezes eu olho para baixo. Um dado bem interessante, olha só, no dia 6 de abril de 2021, nós tivemos, no contexto da pandemia, o auge de 4.195 mortes por Covid em 24 horas. Repito o número, 4.195. E sempre temos que lembrar que não é só um número, mas são vidas perdidas, são pessoas. E sabe como é que a economia, como é que o mercado reagiu a essa situação? Ficou estável. Porque para o Deus mercado, tanto faz se morreu, se não morreu, tanto faz se está vivo, se não está, tanto faz.
Essa é a regra do Deus Mercado. Ele não está nem aí. O Deus Mercado se alimenta, inclusive, dessas coisas, né? O Deus Mercado, o Deus Economia, o Deus Dinheiro é um Deus cruel, frio e desumano. E isso é uma coisa interessante, porque no cristianismo nós cremos em Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, é o Deus que se faz gente, é o Deus que se faz ser humano. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente ser humano, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Deus humano, mas o Deus Mercado não. O Deus Economia não, o Deus Dinheiro não, ele é desumano. Ele quer tirar o couro mesmo de quem o serve. Ele quer tirar o couro daqueles que trabalham pela sua riqueza, né? Deus Mercado não está nem aí para os fracos, para os vulneráveis. Muito pelo contrário, é como o predador que quer devorar, quer se alimentar deles para continuar crescendo e, no fim das contas, para que os poderosos fiquem cada vez mais poderosos e os fracos fiquem cada vez mais fracos e vulneráveis. É triste isso, gente querida, né? É triste isso. E nós vivemos hoje uma sociedade que serve quase que exclusivamente ao Deus Mercado. E felicidade, por exemplo, é medida através do poder de compra, né? Se eu posso comprar, eu sou feliz. Ou seja, se o Deus Mercado me dá a benevolência de eu ter um pouquinho de poder aquisitivo e poder comprar, eu sou feliz. E isso descentraliza a nossa fé no Deus único e verdadeiro, né? Que nos ama e nos faz ter paz, tendo nós recursos ou não tendo nós recursos. O Deus que morre na cruz, se fazendo também ele fraco, vulnerável, necessitado, se colocando ao lado dos vulneráveis, fracos e necessitados. Sim, isso sempre é uma informação importante. Deus, o nosso Deus, não está do lado do Deus Mercado, não está do lado dos poderosos deste mundo. Deus é Deus em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus sempre é Deus dos mais fracos, dos mais necessitados. Portanto, gente querida, qual que é o convite, de maneira bem prática, que o versículo de hoje nos faz? É um convite a gente colocar o pé no chão, a nós não nos alienarmos, ou seja, não fugirmos da realidade. Qual realidade? Essa de que muitas vezes a economia é uma economia que explora, é uma economia que oprime, é uma economia que se alimenta do mais fraco, do vulnerável, para ela continuar crescendo e para que quem gosta dela desse jeito continue onde está e nada mude. Essa é a realidade. Temos que ter pé no chão, uma fé pé no chão, temos que ter discernimento, temos que saber ler a realidade ao nosso redor, temos que saber ler que essas coisas acontecem. Os cristãos não podem se alienarem no sentido, a gente espera o reino dos céus, sim, a gente espera. Nós cremos no reino de Deus, sim, mas isso tem consequências práticas. Qual consequência prática? Que nós nos colocamos do lado dos mais vulneráveis. A missão da igreja é se colocar ao lado dos vulneráveis, não é se colocar ao lado dos poderosos. É se colocar ao lado dos fracos. Essa é a missão da igreja. É isso, eu já falei várias vezes esses textos bíblicos aqui, mas é isso que Jesus nos ensina lá em Mateus 5, onde nós encontramos as bem-aventuranças, e também lá em Mateus 25, onde Jesus fala no contexto do grande julgamento, né? Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu e me vestistes, assim por diante. Quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A igreja serve a Jesus, não servindo aos poderosos, não servindo ao poder, porque Jesus é poder. Isso é teologia triunfalista. Nós somos evangélicos de confissão luterana, nós cremos na teologia da cruz. Nós servimos a Jesus quando servimos aos fracos, quando servimos as vítimas feitas pelo Deus Mercado. É ali que nós servimos de fato a Jesus. Portanto, gente querida, eu termino com esta palavra que vem de Oséias e é citada novamente por Jesus no Novo Testamento, onde Deus nos diz: quero misericórdia, não sacrifícios. É isso que Deus quer. A misericórdia é um grande valor do reino de Deus. Deus não quer que pessoas sejam sacrificadas em nome do mercado, da economia. Isso não corresponde aos valores do reino de Deus. Por isso, na pandemia, insistíamos muito também pela preservação da vida. Voltando um pouco a esse assunto. Então, que Deus nos abençoe, deixe o teu comentário, deixe o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que você fique e permaneça na paz de Jesus. Amém.